Muito bem, então estamos gravando. Gente, muito bem-vindos aqui então a mais uma aula de mecânica clássica, tá? Na aula de hoje, nas aulas de hoje, a gente vai continuar falando sobre os temas que a gente vinha falando na aula passada. Então, na continuação do capítulo da aula passada, a gente está no capítulo que fala de trabalho e energia como formas de resolução de problemas de equilíbrio. Até a aula passada, então, a gente vinha falando bastante, resolvendo exercícios de resolução de problemas pelo princípio dos trabalhos virtuais. Então, vínhamos falando bastante sobre o trabalho de uma força. E aí, na aula de hoje, a gente vai introduzir o conceito de energia de uma força, tá? Então, a aula de hoje vai lidar com... Opa! Começamos bem já? Conceito de energia. Então, formulações baseadas em energia são muito comuns para diversas coisas, diversos ramos da física e o ramo da mecânica clássica, né, de problemas de mecânica, de equilíbrio, não é diferente, né? Utilizar energia para modelar um determinado sistema é uma coisa bastante interessante. Eu vou seguir exatamente aqui o texto que está no Craig, tá? A gente pode depois discutir mais filosoficamente o que representa a gente utilizar energia para descrever problemas, tá? Eu vou primeiro utilizar o formalismo e a sequência lógica que está apresentada no livro do Merriam e do Craig. A gente resolve, né, entende como é que isso funciona, a aplicação da energia para esse contexto, resolve problemas nesse contexto, e depois, sobrando algum tempo, talvez não na aula de hoje, talvez na aula de quinta-feira, a gente discute, abre um pouco, expande um pouco essa discussão para um pouco além disso, além do que apenas tratar a energia de molas e energia potencial gravitacional. A gente vai então discutir talvez um pouquinho mais sobre para que eu posso utilizar a energia para modelar coisas mecânicas, tá? Mas como eu estou falando para vocês, o Merriam e o Craig, eles motivam a utilização da energia, especificamente falando de energia potencial e a energia potencial é uma energia, como o próprio nome sugere, né, é uma energia acumulada. A gente está acumulando energia, ela tem o potencial de se transformar em outra coisa, e essa outra coisa especificamente é trabalho. Tá? Então a gente tinha, até então, até a aula passada, a gente estava modelando vários sistemas, alguns deles, inclusive, a gente tinha modelado, lidado com problemas que tinham, para os quais a gente considerava a massa dos elementos, e a gente considerava o trabalho realizado pelo peso à medida que esse elemento mudava de posição, né? A gente pegava qual que era a posição do centro de gravidade e pegava esse deslocamento como um deslocamento virtual e via o produto dele por essa força para achar qual era o trabalho realizado por isso. Então isso é uma maneira de tratar o problema nos princípios dos trabalhos virtuais, considerando apenas trabalho, sem falar em energia, tá? Só que a gente também pode pensar nessas forças que são forças essas acumuláveis, né? Não é uma força que eu estou aplicando uma forcinha numa direção definida, numa extremidade de um elemento, mas sim uma força que é associada a um campo, basicamente. Né? Para essas forças que estão associadas a um campo, alguma coisa que é acumulável e transformável em outras coisas, né? Como a energia potencial gravitacional. Já falei o nome, né? Como a força gravitacional está associado a uma energia, uma quantidade de energia potencial desses caras, tá? Não é o único tipo de energia. Na verdade, a gente vai falar na aula de hoje sobre dois tipos de energia potencial. A gente vai falando sobre a energia potencial elástica. Então, sempre que eu tenho molas ou outros elementos deformáveis, tá? A gente vai focar aqui em molas, né, um formalismo mais simplificado, mas sempre que a gente tem deformações elásticas, deformações recuperáveis, a gente está dentro desse contexto de deformação de uma energia potencial elástica e a energia potencial gravitacional. Então, essas duas energias a gente poderia ter resolvido problemas. Acho que de energia potencial gravitacional, com certeza a gente resolveu problemas. De energia potencial elástica, eu não sei se eu cheguei a resolver, mas a gente tinha vários problemas aqui na parte inferior que poderiam tratar de molas ali dentro e não teria grandes problemas para a gente tratar esse tipo de coisa. Tá? Vou até olhar aqui um pouquinho para trás, não me lembro se eu resolvi ou não alguma coisa que tinha molas. Acho que resolvi, né? Eu resolvi o 7.9. Né? O 7.9 tinha uma mola, o 7/9 tinha uma mola lá dentro, e a gente resolveu apenas utilizando trabalhos e deu certo. Tá? Só que a gente não precisaria utilizar somente aquele formalismo. Tá? Então vamos considerar quando eu tenho uma mola, né? Energia potencial elástica. Energia potencial elástica.
vamos ver o que representa a gente falar em energia potencial elástica, qual é o formalismo utilizado para energia potencial elástica e qual é a relação dessa descrição em termos de energia com aquela descrição em termos de trabalho. Né? Então, sempre que eu tenho uma mola, né, vamos pensar numa molinha aqui, uma molinha que tem uma determinada posição relaxada. Ela está fixa numa parede, e nessa posição aqui é uma posição relaxada, e a gente vai considerar essa posição como se fosse uma posição de referência. Para essa posição aqui, eu vou considerar o x como zero, tá? um x nulo. Ali. A partir dessa posição, eu posso deslocar a extremidade livre dessa mola e comprimi-la ou estendê-la. Tá? Então, digamos que eu esteja fazendo uma determinada quantidade de força para comprimir essa mola. Então, eu tenho agora, a partir do x equilíbrio que a gente tinha determinado, eu defini, eu impus um x1 de compressão, e esse x1 está associado a uma força de compressão, uma força F1. Em seguida, aumentei um pouquinho essa força e aumentei um pouquinho mais essa compressão. Tá? Então, a molinha está um pouco mais comprimida ainda. O meu x2 está aqui. E eu tenho um F2. Para molas lineares, tá? Para as molas mais simples, molas que têm uma constante constante, né? Um número de rigidez constante, tá? A gente percebe que essa relação entre F e x1, se você pegar F1 dividido por x1, ele vai ser igual a F2 dividido por x2 numa mola linear. E como esse valor é constante para qualquer par de x's que vocês impuserem de deslocamento nessa mola e para as forças que vocês precisaram fazer para realizar isso, essa constante aqui, isso aqui a gente vai chamar uma constante K, que é a constante elástica da mola. Como a gente está relacionando esses dois caras, claramente essa constante elástica da mola tem unidade de Newton por metro, né, ou alguma força por algum deslocamento. Tá? Então essa é a propriedade de uma mola linear. Uma mola linear tem essa relação entre força e deslocamento constante. E essa constante que relaciona essas duas coisas é chamada da constante elástica da mola. Muito bem. Então, se eu defino essa constante elástica dessa forma, a gente acha diretamente uma expressão para força elástica, tá? De K vezes o x a partir de uma posição de repouso. Então, essa é uma expressão clássica que a gente já utilizou. A gente, inclusive, utilizou essa expressão quando a gente resolveu aquele problema 7.7/9, pensando apenas no trabalho. Tá? Então, é uma expressão super clássica, tranquilo, funciona, bacaninha. Show de bola. Muito bem, então eu tenho essa força, e agora eu quero saber quanto que foi a gente vai definir, na verdade, né, a energia potencial, a quantidade de energia, a quantidade de trabalho que essa mola pode transferir, a quantidade de coisa que ela pode transferir a alguma outra coisa. A gente vai chamar de energia potencial. Então, a energia potencial elástica associada a essa mola. A gente vai chamar de VE. Tá? Estou seguindo o formalismo que está sendo adotado ali no Merriam e no Craig. Tá? Diferentes autores vão adotar diferentes letras para essa energia potencial. E essa energia potencial vai ser basicamente a integral da posição de relaxamento até a posição final que eu quiser aplicar, dessa força elástica, vezes esse dx de deslocamento que a gente tem. Tá? Então, eu substituo pela expressão que a gente tinha, então a gente tem K vezes x dx integrado entre 0 e x, e a gente chega, então, numa expressão para energia potencial elástica, que é de 1/2 vezes K x quadrado. Certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente percebesse, já pensando nas relações, o que mudou nesse nosso formalismo aqui? A gente está escrevendo essa energia potencial. Se a gente estivesse pensando
apenas no trabalho da mola, ao longo do caminho que ela foi se deslocando, né, a gente pensaria no trabalho realizado pela força elástica, a gente teria a força elástica vezes um deslocamento dessa mola, tá? Então, esse aqui seria o trabalho associado a esse camaradinho aqui, uma porçãozinha de um trabalho virtual, né? O trabalho virtual a gente estava chamando de U, na verdade, né? Desculpa. Então, o trabalhinho virtual associado a esse deslocamento virtual dessa força elástica seria dado dessa forma, né? Se a gente olha para a expressão dessa força elástica aqui, dessa energia potencial elástica, se a gente deriva a energia potencial elástica com relação a x, a gente chega na expressão da força elástica. Tá bom? Então, a relação entre esses dois caras, eles não são totalmente independentes. Eu tenho o potencial, a energia potencial elástica, se eu faço uma derivada dele com relação à variável que define esse cara, eu volto na expressão da força. Tá? Então, isso aqui é só uma observação para mostrar para vocês. Geralmente, quando a gente for fazer uma formulação, nessa conversa mais ampliada que a gente vai ter provavelmente na quinta-feira, quando a gente faz uma formulação de algo mecânico, a partir de potenciais, a gente tem essa característica. A gente pega essas energias potenciais, os potenciais todos que tem, na hora que a gente tira a derivada desse potencial, a gente chega na expressão da força. Tá? Então, é só alguma coisa para a gente manter em mente. Tá? Vou até botar aqui entre parênteses, esse camaradinho. Muito bem, então essa é a expressão da energia potencial elástica, tá? E se a gente pensar numa descrição de força, num gráfico de força por deslocamento, tá? Então eu tenho x, a posição da mola, a força elástica da mola, esses caras são relacionados por essa constante k, então isso aqui é uma equação de reta, à medida que eu tenho, para qualquer um dos x eu tenho uma posição única de f, tá? E se eu tenho entre duas posições, então, por exemplo, se eu começo da posição onde eu tinha x1 ali, naquela primeira mola que eu tinha, onde eu estava aplicando, onde essa força elástica era F1, e eu levava ele até x2, uma compressão maior dessa mola, F2, entre esses dois caras, a área que eu vi entre esses dois caras, a área embaixo dessa curva, é a energia potencial elástica entre x1 e x2 ao longo do caminho, tá bom? Então, sempre que a gente tem esse formalismo de energia potencial, a gente está falando de áreas debaixo da curva, a gente tem sempre uma formulação integral de alguma coisa. Muito bem. Então, vamos pensar agora, né? Eu fiz a derivada a derivada parcial desse cara com relação a x, eu tinha a expressão da força, né? Mas se eu quisesse, então, saber para um deslocamento virtual, por exemplo, né? Eu estava tirando aquele primeiro diferencial, como a gente já tinha feito antes. Então, o diferencial dessa energia potencial elástica, a gente vai tirar a primeira derivada desse cara, e a gente vai chegar na expressão dessa força elástica vezes o diferencial da força. Então, eu tenho kx delta x, para achar quanto é que é essa parcelinha de trabalho de energia potencial que a gente adicionou. Tá? Então, isso aqui é uma coisa, é um formalismo que vocês talvez já conhecessem, já estão acostumados para molas lineares, né, molas de deslocamento, associadas ao deslocamento linear da sua extremidade. Mas saibam, né, que a gente também tem, por exemplo, molas de torção. Tá? O que é uma mola de torção? Imagina que eu tenho uma barrinha. E essa barrinha está presa aqui na extremidade dela. Eu estou conectando ela a alguma coisa que é como se fosse uma espiral, um metal enrolado. Tá? Então ele está fixo num determinado ponto e fixo naquela barrinha. E à medida, então, que eu vou fazer esse deslocamento dessa barra, à medida que eu giro essa barrinha para um lado ou para o outro, de uma quantidade θ, né? Então, mais θ e menos θ, por exemplo, essa mola vai gerar um momento para que a gente retorne. Tá? Então, uma mola de torção é uma mola que tem, então, uma constante. A única diferença que ele chamou da mola linear e da mola de torção, ele está usando um K maiúsculo, tá? Então, K maiúsculo vezes o θ,
o momento gerado por essa mola está associada ao deslocamento desse cara. E da mesma forma eu posso pensar na energia potencial elástica desse camaradinho aqui, de 0 até um θ final, momento de θ, e a gente chega num formato totalmente equivalente de K vezes θ ao quadrado, representando a energia potencial acumulada numa mola de torção como essa. Tá bom? Então, muito bem. Então, se eu tiver um elemento como uma mola, alguma coisa que acumule energia por deformação, a gente pode utilizar esse formalismo e descreve essa quantidade de energia que está ali dentro, armazenada dentro desse cara. A gente já vai falar um pouco mais do que a gente vai fazer com essa energia. Tá? Então, essa é uma parcela de energia potencial que pode ser acumulada no meu sistema. Em seguida, vamos para o próximo caso. A gente começou com a energia potencial elástica, agora a gente vai falar da energia potencial gravitacional. Só alguns comentários antes, né? Então, eu falei especificamente, né, do jeito que eu desenhei a mola, eu estou falando apenas de compressão de mola, eu defini uma direção ali para esse x ser positivo e tal. Mas lembre-se que uma mola linear, como essa que eu estou desenhando aqui, você pode acumular energia tanto em forma de tração quanto em forma de compressão, nesse camaradinho aqui. A força elástica da mola, ela vai ter o mesmo sinal que o x, né? Se eu estou nesse formalismo aqui. Tem alguns autores que preferem botar que a força elástica é menos k vezes x, que é uma força que está aplicada na direção contrária ao deslocamento. Se o deslocamento está apontando para a esquerda, a força elástica nessa extremidade ele está apontando para o outro lado. A gente não vai ter grandes perdas por não adotar esse sinal negativo aqui nesse momento, tá? A gente está fazendo tudo da maneira correta. Mas perceba que a partir do momento que a gente define um lado para esse x ser positivo, né, do jeito que a gente escreveu aqui essa força elástica, do jeito que o Merriam e Craig escrevem essa força elástica, se esse x é positivo, isso está implicando numa força elástica positiva, e quando esse x é negativo, isso está implicando numa força elástica negativa. A gente pode definir o que é positivo e o que é negativo, tá? Isso aí não tem grandes problemas. O que eu gostaria de destacar para vocês é que, por conta do formalismo desse que a gente adotou ali da forma integral, que nos leva até a forma da energia potencial elástica, a gente tem 1/2 de kx ao quadrado. Então, a energia armazenada numa mola, esteja ela em compressão ou esteja ela em tração, é sempre um valor positivo. A partir da posição, quando eu sei qual é a posição que a mola não está acumulando nada, quando a mola está relaxada, né? Então, quando o meu x0 sendo naquela posição, qualquer x diferente desse, como eu elevo ao quadrado, eu acabo matando aquele sinal que tem ao longo do caminho ali. Eu tenho sempre um valor de energia positivo armazenado. Tá? Faz sentido a gente falar em energia armazenada numa mola sempre com um valor positivo. A gente vai ver que esse valor positivo ou negativo, isso vai ser um pouquinho diferente quando a gente estiver falando de energia potencial gravitacional, que é o nosso próximo tema. Eu gostaria de fazer essa menção a esse pequeno... Tá? Então, nos problemas até a aula passada, né, a gente tinha tratado da força-peso realizando o trabalho, né? E a gente tinha visto que quando a gente tinha a força-peso considerada, o trabalho da força-peso era simplesmente mg, que era o valor da força-peso, vezes a variação de altura desse centro de gravidade. Tá? Então, esse cara aqui era o trabalho dessa força-peso. Então, dependendo do lado que a gente escolhesse o sinal, né, a força-peso estava sempre apontando para baixo. Se eu estivesse medindo a altura para cima, eu tinha um sinal negativinho. Assim. Esse era o trabalho realizado pela força-peso. Então, se esse ΔH, sempre que eu tivesse uma variação para cima, se eu aumentasse a cota, né, vertical do centro de massa do corpo, eu estaria realizando, a força-peso realizaria um trabalho negativo. Eu precisaria gastar trabalho para levar esse cara para uma posição mais alta, e sempre que descesse a posição desse centro de massa, né, que esse ΔH fosse negativo, fosse para baixo, por conta desse sinal negativo, o trabalho realizado pela força-peso era positivo, né? Então tem menos mg e o ΔH é negativo, então menos com menos ficou mais. Então quem realizou o trabalho foi a força-peso, ali ao longo do caminho. Temos uma alternativa para isso, né? Se esse era o trabalho da força-peso, a gente pode de novo pensar em termos de energia potencial, e ele chama agora Vg de gravitacional, tá?
definindo esse cara como se fosse MGH. Então, mais uma vez, fazendo aquele nosso parênteses, a nossa observação. Pego a derivada desse cara com relação à variável que descreve ele, com relação a H, chego em mg, e isso aqui é igual à expressão exatamente da força-peso. Então, lembrando, peguei um formalismo de energia, na hora que eu derivo essa energia, eu tenho que chegar numa expressão de força. Tá? Então, beleza, isso é apenas um parênteses que é útil na vida de vocês quando vocês forem pensar nas coisas que vocês quiserem descrever dessa forma. Tá? E na hora que a gente vai fazer, então, a parcelinha de energia, da mesma forma que eu fiz calcular o diferencial antes, né? Então, o diferencialzinho de força potencial gravitacional, claramente vai ser o mg ΔH, que é a mesma coisa que a gente tinha ali do trabalho da força-peso. Tá? Então, para a força-peso, né, para a força de energia potencial gravitacional, a gente também tem que definir uma posição de referência para medir esses Hs. Tá? Nas molas, é muito natural você definir uma posição onde que fica esse H. Então, quando essa mola não está comprimida, quando essa mola não está distorcida, esse vai ser o seu x0, o seu θ0, se for uma mola de torção. Quando a gente tem uma energia potencial gravitacional, não faz mais tanto sentido a gente definir, porque não existe um nível zero claro, né? Então, muitas vezes o que se faz é, por exemplo, se eu estou aqui na minha sala, aqui, eu quero definir, para esse contexto aqui, fazer uma medição de energias potenciais gravitacionais, eu posso definir o chão da minha sala, que vai ser a posição mais baixa que qualquer coisa, qualquer elemento físico vai cair dentro dessa sala. O chão dessa sala tem energia potencial gravitacional igual a zero. Tá? Então, a gente precisa, para energia potencial gravitacional, a gente precisa definir um H igual a zero, que implica numa energia potencial gravitacional igual a zero em algum ponto da sala. Essa definição é arbitrária, tá? Eu poderia dizer, então, que a altura dos meus olhos, aqui, enquanto eu estou sentado, a altura dos meus olhos era H igual a zero, e eu descreveria todo o resto, mesmo que a gente tivesse alturas mais baixas do que essa posição. Tá? Então, definir um determinado H igual a zero, às vezes é uma coisa supernatural, mas seja qual for a sua situação, é sempre uma definição arbitrária. Esse H define uma determinada posição, e a partir dessa posição a gente consegue calcular energias potenciais. Como essa definição é arbitrária, Hs menores do que zero são possíveis. E eles vão implicar, então, em energias potenciais gravitacionais menores do que zero. Isso é um problema? Não, isso não é um problema, tá? Porque, na verdade, a gente não está interessado no valor absoluto da energia potencial gravitacional, tá? A gente está interessado na variação dessa energia potencial. Então, o que importa mais que o valor absoluto de Vg são suas variações. Durante um processo. Tá? Então, se eu tenho dois valores negativos, tanto faz, desde que o que seja consistente com relação a um H arbitrário é a variação de energia entre esses dois pontos. Tá? Uma coisa que é importante a gente observar é o seguinte: tanto faz o caminho observe que a variável que define a energia potencial gravitacional, então Vg é definida por H. Tanto faz qual é o caminho que você tem. Então, você pode ter vários deslocamentos mantendo esse H na horizontal, né? Por exemplo, não estou mexendo nada na altura
uma bolinha, ela está caminhando sempre na horizontal, então a energia potencial desse cara é constante, mesmo que ela esteja se deslocando bastante. A partir do momento que eu subi um pouquinho, tanto faz qual foi o caminho que eu percorri antes, o que conta é a diferença de cota entre duas situações, tá? Então, basicamente, o desenho tem no Craig, mas tem praticamente todo o livro que tem essa descrição, tá? Você tem ali o centro de gravidade, né, o centro de massa. A energia potencial desse objeto é a mesma, desde que as alturas sejam as mesmas, tá? Então, a partir desse ponto aqui que eu defini como uma referência, tá? Nesse outro ponto, esses dois estados diferentes aqui, eles vão ter a mesma energia potencial gravitacional, seja qual for o caminho que eu percorri entre eles, independente desse caminho. Então, esse primeiro cara tem um H, esse segundo cara tem um H mais ΔH. Isso independe do caminho percorrido. Então, só nos interessa, em última instância, se eu estou considerando ali a energia potencial gravitacional, só nos interessa a altura que está o centro de massa do corpo que eu estou considerando. Tá? Muito bem, então a gente conseguiu definir esses dois carinhas aqui. E agora a gente precisa explicar o que é a diferença, né, com relação ao formalismo que a gente tinha antes do princípio dos trabalhos virtuais. Então, nos dois casos, né, eu tentei destacar para vocês que a gente podia ter tratado esses dois caras anteriormente a partir apenas do trabalho. Então, a gente viu aqui, a energia, o trabalho realizado pela força-peso, a gente tinha uma forma de calcular esse cara anteriormente. Se a gente pensasse no trabalho realizado por uma mola, a gente também tinha como calcular esse cara anteriormente. Tá? Então, basicamente o que é proposto aqui é que, no princípio dos trabalhos virtuais, eles diziam que a soma dos trabalhos, para um corpo em equilíbrio, a soma dos trabalhos virtuais realizados com deslocamentos virtuais não proibidos pelas forças externas ativas, né, era nulo. A gente vai agora alterar um pouquinho a formulação desse princípio dos trabalhos virtuais, apenas separando o que são forças que estão associadas a energias potenciais. Tá? Então, antes o ΔU era igual a zero, isso incluindo todas as forças externas ativas. Isso que a gente tinha visto anteriormente. Agora, a gente vai separar as forças que a gente tinha. Então, a gente vai separar esse cara em alguns termos, tá? Primeiro, a gente vai manter o trabalho das forças externas ativas que não estão associadas a molas e energia potencial gravitacional. Então, não ligadas a energias potenciais. Então tudo que é uma força que está sendo aplicada, tem um pontinho da barra, estou puxando aquele pontinho da barra, essas energias, o trabalho realizado por essas forças segue sendo descrito dessa forma. E esses carinhas, os demais, o trabalho realizado pelas forças de mola e pelas forças gravitacionais, potenciais gravitacionais, ele é um trabalho que ele tem um sinal trocado, né? Então a gente tem um sinalzinho ali de menos, mg ΔH, e aqui eu também teria um sinalzinho de menos na hora que eu pegasse o trabalho de energia potencial. Acho que eu vou precisar daquele menos no final das contas, né?
Não, até não precisaria de menos nesse caso, né? Enfim, perceba que, então, que esse trabalho que está sendo realizado pelas forças que estão associadas a energias potenciais, eles estão associados a variações desse potencial. A energia que está acumulada nesse sistema, seja através de uma compressão ou uma distensão de uma mola, ou seja através do aumento de cota de um centro de gravidade, de um centro de massa do corpo, né? Ao variar essa energia, né, o trabalho realizado por essa força sempre está no caminho contrário do acúmulo de energia. Então, se eu tinha ali, o corpo estava numa certa posição, estava acumulando uma determinada energia aqui, na hora que eu me desloco para baixo, né, o trabalho dessa força-peso foi positivo, ao realizar um trabalho positivo, a energia potencial gravitacional reduziu. Então, é um acúmulo de potenciais realizações de trabalho. É isso que a gente está falando de energias potenciais. Tá? Então, desloquei esse H, desceu para um valor mais baixo. Ao descer para o valor mais baixo, essa força-peso realizou o trabalho, fez trabalho positivo, portanto, ao realizar trabalho, a energia potencial acumulada por essa massa reduziu-se. Da mesma forma, uma mola. Então, eu tenho uma mola, ela relaxada estava numa posição, acumulei energia, eu tenho energia positiva. Na hora que eu desloquei, que essa força elástica da mola deslocou essa mola em direção à posição de equilíbrio, por exemplo, né, eu estou acumulando menos energia e a força elástica que realizou esse trabalho positivo. A força elástica estava puxando essa partícula, a partícula foi para o lado de lá, tá? Trazendo para o lado de lá. Então vamos deixar aquela forcinha negativa ali, acho que vai ficar mais coerente com os sinais que a gente tem, tá? Então, com esses casos aqui, a gente percebeu isso. Os trabalhos realizados pelas forças de mola, eles têm um sinal trocado da variação da energia potencial correspondente, tá? Então, se eu tivesse, se a soma de todos os trabalhos, né, que a gente tinha antes era nula, a gente tem o trabalho das forças externas que não estão ligadas à energia potencial mantido ali, mais o trabalho das forças elásticas, mais o trabalho das forças gravitacionais, isso aqui está somado da zero, é a mesma coisa que eu estava escrevendo, e cada um desses termos, a gente tinha visto que isso aqui era igual a menos a variação da energia potencial elástica, e esse cara aqui era igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Com isso, nosso princípio dos trabalhos virtuais, né, ele vira uma equação de energia, na verdade. Tá. Não, isso está associado à primeira lei da termodinâmica, tá, basicamente. Tá? O que é o processo que ele a equação de energia, então, ele ganha esse formato aqui de uma equação de energia, que está relacionada à primeira lei da termodinâmica, que vocês vão rever, né? Vocês já devem ter visto no ensino médio, mas vocês vão rever isso no semestre que vem, na disciplina de termodinâmica. E a gente tem o seguinte, menos, né? A variação da energia potencial elástica e a variação da energia potencial gravitacional. Esses caras somados dão zero. Isso é uma forma da gente encarar. E de forma equivalente, se a gente isolar esses caras, cada um para um lado, né? A gente tem, então, a variação do trabalho vai ser igual à variação da energia potencial do sistema. Tá? Então, isso aqui seria a energia potencial total do sistema. A variação da energia potencial total do sistema. Então, isso é um princípio. Vocês vão, acho, começar, inclusive, o curso de termodinâmica falando um pouquinho sobre isso. Então, de onde que vem o trabalho de um determinado sistema térmico? Ele vem de alguma coisa que acumula energia. No sistema térmico, a gente pode acumular energia, por exemplo, em forma de temperatura. Então, quanto trabalho eu consigo realizar com um fluido aquecido, isso tem a ver com a temperatura dele. Porque a temperatura é uma forma de acumular trabalho, é uma determinada energia potencial associada à temperatura. E essa temperatura, então, é uma capacidade de realizar trabalho, de fazer alguma coisa, de fazer uma força mecânica ao longo de um determinado comprimento, tá bom? Então, é importante a gente ter essa noção, ter essa dimensão da equação da energia relacionada com a primeira lei da termodinâmica, tá? Em termos de budget, de simplicidade, dimensionamentos, etc.
Porque, supondo, nova linha Aqui a gente está de tratando apenas de coisas de grandezas mecânicas, tá? No sentido de forças, no sentido de Newton, no sentido de mecânica clássica, efetivamente, tá? Mas a equação de energia que lida com capacidade de realizar trabalho associado com uma quantidade de energia acumulada nesse sistema, isso está relacionado com a primeira lei da termodinâmica, porque o que a gente está falando aqui é que a gente está convertendo. Tá? Por que está relacionado com a primeira lei da termodinâmica? Esse princípio aqui dos trabalhos virtuais está nos descrevendo a convertibilidade. Eles têm uma porcentagem muito pequena da receita deles que evapora. Convertibilidade Eles vão fazer na mão, provavelmente, colocar dentro do misturador. De energia então, em trabalho. Não seria nem se havia certo, seria na mão mesmo, supondo. Porque o volume deles não vai ser dentro de um sistema mecânico gigantesco, nem gigantesco, mas volumes assim maiores, né? Supondo assim. Professor, Pois não, diga. essa parte, né, de conversão, tipo, tem um pouco de perdas, né? Ou não? Uhum. Ah, então tá. Então assim, tá. Posso estar enganado. Do jeito que eu escrevi aqui não tem perda nenhuma, Vinícius. Tá? Eu estou falando Tá. de energias potenciais elásticas e energias potenciais gravitacionais, são formalismos que são perfeitamente conservativos. Tá? Ser perfeitamente conservativo quer dizer que a gente não perde energia nenhuma, são conversões perfeitas. Tá? No mundo real, lembre-se que os nossos sistemas não são sistemas mecânicos ideais e a gente teria forças de atrito. Se eu tivesse força de atrito, eu teria uma perda de trabalho. Lembre-se quando a gente mostrou lá no princípio dos trabalhos virtuais, quando eu tinha força de atrito, eu tinha que compensar uma parte da energia que eu estava fazendo, era consumida em forma de atrito. Tá? Então, se a gente pegasse aqui, se aqui dentro, se houver atrito, Não, vamos ver então. parte da energia Essa informação. não vira trabalho útil. Respondi? Professor, então, quer dizer que, tipo assim, se eu trabalho só com gases, a perda é menor, né? Porque gases eu acho que não tem muito atrito, né? Opa, tem muito atrito. Tem atrito Assim, das próprias moléculas delas com elas mesmas, tá? Ah, tá, beleza. Então, quando você tem fluido, né, quando você tem gases, um fluido fluindo, ao fluir, o fluido tem perdas do equivalente ao atrito, tá? E o que seria o atrito num fluido seria a viscosidade. Então, um fluido que é viscoso, um fluido a gente considera que ele perdeu, você precisa fazer uma determinada força para ele continuar se deslocando, ele não se desloca sozinho, tá? Então, vocês vão ver isso mais em detalhes em termodinâmica, né? Não é uma aula de termodinâmica aqui, é uma aula que está relacionada com temas de termodinâmica. Mas sim, quando você tem gases, você também tem perdas, tá? E basicamente assim, por que eu digo que isso aqui é relacionado à primeira lei da termodinâmica? A gente está postulando apenas a conversão de energia em trabalho. Por enquanto a gente só está falando disso. Quando vocês forem estudar em termodinâmica, vocês verão que essa conversão não é infinita, tá? Então, do jeito que eu estou escrevendo aqui, a gente pode pensar simplesmente, então, se eu insiro o trabalho num sistema que consegue acumular numa mola, eu vou inserir esse trabalho ali dentro e a gente vai conservar tudo, né? Botei uma quantidade de trabalho, isso vira 100% de energia, depois ele vira 100% de trabalho e assim por diante, né? Eu consigo ter uma conversão perfeita das coisas, o sistema é 100% conservativo. Quando a gente fala de termodinâmica, né, a gente tem uma limitação de como essas coisas conseguem fluir. Especificamente a geração de trabalho, né, ela está limitada de uma determinada forma lá, que quando a gente está pensando nas formas de conversão desses caras, né, a segunda lei da termodinâmica impõe limites a essa conversão. Tá? Só deixa eu pintar aqui diferente para não ficar confuso, né? A gente está falando convertibilidade de coisa no sistema mecânico, e quando a gente tem quando a gente passa a tratar a segunda lei da termodinâmica, a gente tem limites de quanto que a gente pode converter esse cara de um lado para o outro. Enquanto a gente tiver apenas forças conservativas e sistemas conservativos, a gente não tá violando nada ali da segunda lei da termodinâmica. A partir do momento que a gente insere alguma coisa que dissipa energia ao longo do caminho, a gente tem algumas restrições.
Isso está associado ao conceito de entropia. Tá? Então, vocês vão ver isso mais em detalhes, não se preocupem, mas é bom vocês manterem em mente que a gente está dentro desse campo aqui de converter energia em trabalho e o quanto eu consigo fazer isso. Nem sempre eu vou conseguir converter, aliás, em sistemas reais, a gente nunca consegue converter 100% da energia armazenada em trabalho, porque sempre vai ter alguma coisa que dissipa energia, né? Atrito, viscosidade, a gente tem diversas coisas diferentes que podem dissipar atrito, dissipar energia. E ao dissipar energia, a gente tem um certo comportamento do sistema e uma forma da gente medir o estado que a gente está no sistema é pela variação de entropia desse camarada. Tá? Então, isso é um pequeno parênteses termodinâmico na aula de hoje. Beleza, Vinícius? Expliquei isso? Que sim, né? Sim, professor, beleza. Obrigado. Então, beleza. Então, a gente viu aqui que a gente tem essa relação entre esses caras. Né? O princípio dos trabalhos virtuais agora, a gente está falando que o trabalho virtual... Antes a gente tinha falado, o trabalho virtual realizado pelas forças externas ativas para um sistema que esteja em equilíbrio, ele tem que ser nulo. Agora, o novo enunciado desse princípio dos trabalhos virtuais ficou assim. O trabalho virtual realizado por todas as forças externas ativas, com exceção da força gravitacional e das forças de mola, porque elas estão associadas a um potencial. Então, o trabalho virtual dessas forças, tiradas essas forças gravitacionais e de mola, sobre um sistema mecânico em equilíbrio, é igual à mudança correspondente nas energias elásticas potencial e na energia gravitacional potencial do sistema, para todos os deslocamentos virtuais consistentes com as condições de apoio. Tá? Então, o que eu fiz, eu só separei essa pequena porçãozinha e usei a formulação de energia, mas na hora que a gente faz isso, a gente observa, né, essa relaçãozinha que a gente tem aqui de trabalho e energia potencial é uma relação muito potente, né? Para um sistema em equilíbrio, você sabe de onde que tem que vir o trabalho. O trabalho tem que estar armazenado em alguma coisa. Ele tem que estar armazenado dentro desse sistema. Então, algumas observações. Como é que a gente vai resolver problemas utilizando esse conceito, né? Lembre-se que a gente estava traçando sempre o diagrama de forças ativas. Que eram as forças externas que poderiam realizar trabalho. Tá? Então, digamos que a gente tivesse um sisteminha que era uma massa, ela estava deslizando sobre uma guia lisa, ela está conectada a uma mola, e ela está sujeita a duas forças. Tem alguém puxando essa massinha para o lado de cá, com F1, alguém puxando essa massinha para o lado de cá, a massa é M, a constante da mola é K. Antes, então, para resolver aquele sistema, quando a gente estava apenas tratando de trabalho, né, uma forma da gente pensar no diagrama de forças ativas era desenhar apenas aquela massinha. Essa massa a gente desenharia a força peso associada a ela. A gente teria a força da mola, Kx. A gente teria as duas outras forças que estão sendo aplicadas sobre ela. Essas seriam as forças ativas. São as únicas forças que agem sobre essa partícula? Não. Lembre-se que essa partícula, como ela está sendo guiada, como ela está andando sobre essa guia, a gente tem forças de contato. E apareceria aqui, por exemplo, uma força normal. Só que essa força normal, como essa guia é uma guia linear, assim, essa força normal, a força de contato, ela sempre está perpendicular ao deslocamento. E se a gente lembrar no formalismo de trabalho, né? N vezes qualquer deslocamento sempre vai ser igual a zero, porque N é perpendicular aos deslocamentos virtuais possíveis. Tá? Então, por isso ele nem entra ali no diagrama de forças ativas, por isso que eu não preciso incluir a força normal nesse diagrama de forças ativas. Então, a partir desse diagrama que a gente tinha aqui, a gente provavelmente buscaria uma forma diferencial de escrever essas pequenas variações dessa posição, né? Um ΔX ao longo dessa linha já definida pelo formato. A partir do momento que a gente descrevesse adequadamente a forma geométrica disso, a gente conseguiria aplicar o princípio dos trabalhos virtuais aqui em cima. Tá? Agora, com essa formulação de energia, a ideia é a gente fazer o diagrama de forças ativas que não sejam as forças elásticas e as forças gravitacionais, porque isso está incluso dentro da minha modelagem do sistema. Na verdade, o que eu estou fazendo, basicamente, é fazendo o seguinte: no lugar de desenhar apenas a massinha, desculpa, eu estou desenhando a massa e a mola, considerando tudo isso aqui sendo o meu sistema.
e mais a energia potencial gravitacional. Então, esse aqui é o meu sistema, e ele está sujeito agora a apenas duas forças que podem realizar trabalho, forças externas que podem realizar trabalho. Tá? Então, F1 e F2, elas podem realizar trabalho, que são aquele ΔU com a linhazinha do lado das forças, excetuadas das forças. Dentro do meu sistema, o meu sistema já inclui a mola e a gravidade. Isso está representado nas energias potenciais elásticas e energia potencial gravitacional. Isso está dentro da minha descrição do meu sistema, então eu não vou representar essa força em si, estou representando, isso está incluso dentro do meu próprio sistema. Tá? Então esse ΔU vai ser igual, aquele ΔUzinho ali, desculpa, esse ΔU vai ser igual à soma de ΔVE mais ΔVG. E para esse carinha aqui de cima, o ΔU, que inclui F1, F2, Kx e Mg, tudo está ali dentro, esse ΔU vai ser igual a zero. Tá? Então essa é a diferença das coisas. Na verdade, a gente vai calcular exatamente a mesma coisa, só que a gente tem um formalismo um pouquinho diferente por conta de estar utilizando as energias. Tá? Então, o diagrama de forças ativas, a gente vai prestar atenção para construí-lo da maneira mais adequada possível. Tá? E agora a gente entra num outro quesito, uma coisa interessante que nos mostra por que a gente utiliza isso. Né? Por enquanto, talvez não tenha grandes vantagens, não haja vantagens muito aparentes para vocês de por que a gente descrever esses problemas a partir das energias. Tá? Mas a gente pode pensar agora em termos de estabilidade de equilíbrio. Que era alguma coisa que a gente não tinha condições de avaliar apenas através da formulação em trabalho. Então vamos imaginar um sistema para o qual não existam forças externas ativas, excetuadas as de mola, tá? Então seja um sistema sem forças externas ativas que não estejam vinculadas a energias potenciais. Tá? Ou seja, num sistema como esse, o que a gente tem é isso aqui. Tá? Não tem nada que possa gerar variação de trabalho. Então, se a gente pega a nossa equação de energia, vamos olhar ali de novo a equação de energia, né? A gente tinha ΔU' é igual ao ΔV, ou seja, né, se o meu ΔU sempre for igual a zero, porque não tem nenhuma força externa, a gente tem que a variação total de energia potencial do sistema, ou seja, a variação da energia elástica mais a variação da energia gravitacional do meu sistema, vai ser igual a zero. Certo? Então, não tem nenhum trabalho inserido nesse sistema. Não estou inserindo energia dentro do meu sistema. O meu sistema tem uma quantidade de energia que está definido por essa quantidade que está armazenada na mola e na energia potencial gravitacional. E essa quantidade é constante. Tá? Então, se essa variação é constante, né, se a gente pensar na descrição em termos de derivadas desse cara, o que eu estou falando é que para um sistema em equilíbrio, um sistema como esse, em equilíbrio, a gente tem, então, eu posso botar o diferencial inteiro, né, se a minha energia depende apenas de uma variável, eu posso falar isso aqui, né? A derivada, desculpa, da minha energia total com relação a uma variável vai ser igual a zero. Essa é uma condição de equilíbrio para um sistema que não esteja recebendo energia de forças externas. Então a gente pode expressar uma condição de equilíbrio adicional é essa. E veja que é uma condição um pouco diferente daquelas que a gente tinha falado anteriormente. A gente tinha falado que condições de equilíbrio estava muito associado sempre à segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton nos dizia que um corpo está em equilíbrio se a soma de todas as forças, de todos os momentos que estão aplicados sobre aquele corpo, são nulos, se não há forças resultantes e não há momentos resultantes.
O que eu estou falando para vocês agora é um corpo que não está recebendo, né, um sistema, na verdade, um sistema mecânico que não está recebendo energia a partir de forças externas, ele está em equilíbrio quando a derivada, quando existe uma derivada da energia potencial desse sistema é igual a zero. Esse negócio é poderoso, tá? Porque a gente está descrevendo aqui com relação a um x, tá? Mas ele poderia ser um sistema que dependesse de diversas variáveis diferentes. Então, eu tenho várias coisas que podem acumular energia no meu sistema, tá? E ele vai estar em equilíbrio quando a derivada parcial desse sistema com relação a cada uma dessas variáveis for nula. Tá? Então, para cada um deles, digamos que eu tivesse uma mola de torção, né, eu tenho uma montagem de várias barras, uma está ligada numa mola normal, uma mola linear, outra está ligada numa barra de torção e tal. Para a gente achar a posição de equilíbrio, a gente pode pegar a derivada da energia potencial total, a gente escreve a energia potencial total, ele vai envolver essas grandezas diferentes, deslocamento da mola, ângulo de torção da mola e tal, e a gente vai achar a posição de equilíbrio desse cara fazendo as derivadas iguais a zero com relação a essas variáveis independentes, que são os graus de liberdade do meu sistema, em última instância. Tá? Lembrando daquele conceito de graus de liberdade que a gente falou na aula passada, né? Que é a quantidade de coisas que eu preciso descrever para descrever o estado do meu sistema, a quantidade de variáveis que eu preciso para descrever o estado do meu sistema. Então, o equilíbrio está determinado por aí. Mas eu estou falando de estabilidade de equilíbrio. Então, quando que esse equilíbrio é estável? E o que eu quero dizer com equilíbrio estável? Né? Então, eu posso ter situações, posições específicas do meu sistema que estejam associadas à derivada de uma energia potencial igual a zero. Tá? Ele está em equilíbrio, beleza. Mas para eu saber se esse equilíbrio é estável, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso ver o que acontece com pequenas perturbações a partir da posição de equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Tem uma determinada posição, que é a posição de equilíbrio do meu sistema, eu dou um totalzinho para o lado. Então, é um x igual, tem um determinado x barra que é a minha posição de equilíbrio. Agora eu vou pegar o x barra mais um delta x, um x barra menos um delta x, e eu vou ver o que acontece com esse sistema. Se a tendência desse sistema é voltar para a posição de equilíbrio ou a se afastar dessa posição de equilíbrio. Tá? E como é que eu vejo isso? Tá? Um equilíbrio é estável, então, quando uma perturbação gera um aumento de energia potencial e, consequentemente, o sistema tende a voltar à posição de equilíbrio. Vamos dar um exemplo, né? Então, digamos que eu tenha uma superfície curvada como essa, e a gente tem, então, uma bolinha que pode rolar livremente aqui, e ela vai parar nesse ponto mais baixo dessa superfície, tá? Nesse ponto ali, se a gente fizer a descrição da energia potencial desse cara, fizer a derivada, para aquele ponto ali, a derivada da energia potencial com relação às posições que ela pode assumir é zero. Tá? Então, essa é uma posição de equilíbrio,
levando em consideração a descrição anterior. E ele é um equilíbrio estável porque quando eu pegar essa posição de equilíbrio e dar um totalzinho para um lado ou um totalzinho para o outro, se ele for um pouquinho para o lado ou um pouquinho para o outro, qualquer posição que ele variar, ele está aumentando um pouco aquela energia potencial gravitacional. E isso vai fazer com que ele tenda de novo a voltar. Né? Dê a perturbação, na hora que eu largo aquele sistema, a tendência dessa bolinha é de novo se acomodar ali naquela posição mais baixa. Tá? Então, essa posição aqui é uma posição de mínimo de energia. Potencial. Estou dando exemplo aqui com relação à energia potencial gravitacional, mas funciona também com mola. Tá? Então, tem uma mola que está sustentando um peso, isso aqui está parado, né? Esse sistema inteiro não está oscilando. A partir dessa posição que não está oscilando, a gente desloca um pouquinho. Qualquer deslocamento vai alterar um pouco a quantidade de energia acumulada nesse sistema e ele vai tender a voltar para aquela mesma posição de antes. Tá? Adiciona um pouco de energia. Mudar a posição, inserir uma perturbação para alguma coisa que está em equilíbrio estável, quer dizer, inserir energia no sistema e ao longo do tempo, então a tendência dele é voltar para a posição de menos energia. Eu estou adiantando um pouquinho um tema que eu já quero falar um pouquinho mais para frente, que é a posição de equilíbrio associado a um mínimo de energia, que é algo que a gente não tinha expressado aí. Então, para esse cara aqui, qual que é a expressão matemática, o reflexo matemático disso? A derivada da energia tem que ser igual a zero, sim, ele está em equilíbrio, e além disso, a segunda derivada dele, então a segunda derivada da energia com relação à variável que está acontecendo ali, ela é positiva. Então, a segunda derivada positiva representa uma posição de mínimo, né? Vocês se lembram disso lá de cálculo, tá? Então, o equilíbrio estável acontece nesse caso. Existem outras posições de equilíbrio possíveis, tá? A gente pode ter, por exemplo, um equilíbrio instável. Acho que eu só tinha... O equilíbrio instável é aquele equilíbrio para o qual as perturbações reduzem o nível de energia do sistema e não há tendência de retorno àquela posição. Então, pensando de novo na analogia, agora eu tenho uma superfície que é um morrinho, né, digamos que fosse perfeitamente circular esse cara. Se a minha massinha está exatamente no ponto mais alto desse carinha ali, ela está em equilíbrio. Eu tomei super cuidado, consegui botar ela no ponto mais alto, ela está bem equilibrada, está parada. Naquele ponto, se ela está equilibrada, então a gente está com energia, com a primeira derivada desse cara igual a zero, é uma posição de equilíbrio. Só que a partir dessa posição de equilíbrio, se eu tentar dar um totalzinho, seja para um lado, seja para o outro, jogar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, a tendência é que essa bolinha escorra. Né? Se ela for um pouquinho para o lado, ela vai escorrer para o outro lado e ir para outra posição. Na hora que ela foi para outra posição, a gente vê que isso aqui é uma posição de máximo de energia potencial. E o reflexo disso é que a derivada segunda é menor do que zero. Então vocês observam que isso é uma coisa vantajosa, né? Na hora que a gente estava falando apenas de trabalho, a gente teria... Só um pouquinho, Vinícius, já falamos um pouquinho, tá? Então, quando a gente estava falando apenas de trabalho, a gente tinha uma certa dificuldade de descrever esse tipo de situação, né? A gente poderia procurar situações de equilíbrio, né? Então, digamos que esse cara esteja em equilíbrio, a gente vai e determina se a gente simplesmente encontra o equilíbrio.
Certamente, apenas utilizando o formalismo de trabalho, esse cara aqui a gente encontraria que ele era uma posição de equilíbrio, beleza, né? E de fato é uma posição de equilíbrio. Só que a gente tem o formalismo de energia e a gente poder derivar mais uma vez esse cara e ver o sinal disso que sobrou para a gente ver o que está acontecendo, isso nos dá uma informação a mais, se é uma posição estável ou instável desse sistema. Existe uma terceira possibilidade ainda, que é um equilíbrio neutro, tá? Onde qualquer perturbação que você aplica segue sendo uma posição de equilíbrio. Então, é a minha bolinha, só que ela está sobre uma superfície 100% plana. Então, ela está nessa posição aqui, só que eu posso dar um totalzinho para o lado, um totalzinho para o outro. Qualquer posiçãozinha que eu variar, ele segue sendo uma posição de equilíbrio, porque eu estou numa superfície 100% plana. E como vocês podem imaginar, nessa situação, a gente tem uma segunda derivada desse camarada aqui igual a zero. Tá bom? Então, é uma posição neutra que a gente tem ali, simplesmente. Tá? Muito bem, muito bom. Então, abordando a sua pergunta. Professor, o motor a combustão seria do tipo instável? Então, a primeira coisa que a gente tem, Vinícius, o motor, na verdade, é um sistema ultra complexo, né? Então, a gente tem várias coisas diferentes que estão envolvidas ali dentro, tá? Então, é meio difícil a gente descrever se esse cara é um equilíbrio, é alguma coisa estável ou instável, tá? Durante o funcionamento de um motor a combustão, ele não está em equilíbrio, né? Tem várias coisas, a gente está consumindo energia, a gente está cedendo energia lá dentro, a gente está queimando essa energia, ele está indo energia embora, né? Tá transformando isso em energia mecânica, a gente está perdendo energia para todo quanto é lado. Então, ele não está em equilíbrio em nenhum dos momentos dele, né? Ele está sempre em transição, tá? Então, essa é uma primeira observação que a gente tem a fazer. Fica um pouco difícil a gente associar, então, né, a posição dessas bolinhas, né? Se ele vai voltar para uma posição, se ele vai se deslocar para uma outra posição, tudo. O que está acontecendo no motor, num sistema mecânico como o motor, ele é uma máquina térmica, tá? Então, numa máquina térmica, a gente sempre está transformando tipos de energia em tipos de energia mecânica útil. Então, eu estou consumindo energia química do combustível através da combustão em energia mecânica útil e eu tenho várias perdas térmicas, o motor está aquecendo, tá? Então, eu pelo menos não me sinto à vontade de dizer que o motor é uma coisa instável, é uma coisa estável. Na verdade, acho que é um sistema dinâmico ali, né? Ele não tá em condição de equilíbrio. Para a gente falar de estabilidade e instabilidade, eu estou falando, a partir de uma posição de equilíbrio, vamos ver se essa posição de equilíbrio é estável ou é instável. Se o motor não está em equilíbrio, não faz muito sentido a gente descrever se ele está instável ou instável. Beleza, Vinícius? Então, eu gostaria só da gente discutir um pouquinho, a gente acompanhar a resolução dos problemas resolvidos que tem. Logo em seguida a gente começa a fazer os nossos também, tá? Mas os 3 problemas resolvidos que eles escolheu para essa parte de ilustração do formalismo de energia, eu achei muito bacanas, porque eles ilustram aspectos diferentes da própria matéria. Então, eles complementam a descrição da matéria dentro do próprio exercício. Tá? Então, a gente vai resolver todos os 3 exemplos resolvidos. Eu sei que vocês preferem quando a gente monta os nossos problemas, e a gente vai fazer isso um pouco mais para frente, mas primeiro a gente vai fazer os resolvidos. Então, o primeiro exemplo é um exemplo bem simples, tá? Que é aquele exemplo de um sistema sem ação de forças externas, a única coisa que existe nesse sistema é uma mola e uma massa. Tem uma massinha, essa mola, a massa é de 10 kg, e eu tenho uma mola cuja constante elástica vale 2 kN por metro. Tá? E a gente quer determinar o que... A gente quer construir um gráfico da energia potencial do sistema e mostrar que ela é mínima na posição de equilíbrio. Tá? Então, eu quero descrever quanto é que vale a energia potencial desse sistema a partir de diferentes posições que a gente tem. Tá? Então, a primeira coisa que eles fazem é o seguinte. Intuitivamente, na hora que a gente olha para esse sistema, a gente já imagina
qual que é uma posição de equilíbrio? É a posição de equilíbrio por qual a mola distendida gera a mesma quantidade de força que eu preciso para sustentar aquele bloco. Então, quando a força elástica vale exatamente o mesmo valor de mg, isso é uma posição de equilíbrio. Então, a gente já sabe intuitivamente isso, pensando em termos de forças, em termos de trabalhos e tal. Só que a gente não precisa necessariamente definir isso nesse momento. A gente pode, inclusive, por exemplo, definir uma posição qualquer para qual a energia ou potencial gravitacional vale a zero. Tá? Então, o H é zero nessa posição. E ele sugere, então, por exemplo, que esse H seja zero quando a mola está relaxada. Não, quando a mola não está deformada. Né? Essa escolha é uma escolha interessante, tá? Porque a partir desse H0, qualquer variação, né, desse Hzinho ali, desse X ou desse H, tanto faz qual seja a variável que a gente escolher para descrever, ele vai tanto variar a energia potencial gravitacional quanto a energia potencial elástica. Então, ele acaba sendo uma referência bacana para a gente descrever as duas coisas. Tá? Então, a partir dessa posição H igual a zero, como é que eu consigo descrever quanto é que vale a energia potencial total? Eu tenho que ter um termo de energia elástica e eu tenho que ter... Ezinho, né? Ele tinha posto, desculpa. E eu tenho que ter um termo de energia gravitacional desse cara. A partir dessa posição H0, né? A energia potencial elástica, a gente sabe que vale 1 meio de K vezes x ao quadrado. Certo? A gente já tinha visto, é a energia que está acumulada na mola, sempre um valor positivo, porque seja esse x negativo, seja esse x positivo, na hora que eu elevo ao quadrado, esse sinal sumiu. Tá? E em seguida, a gente tinha visto que a energia potencial gravitacional, a gente geralmente tinha um sinal de menos, porque esse x está sendo, vamos dizer que o x aqui está para cima, tá? Então o x positivo está ali para cima. Então eu tenho menos mg, porque a força está apontando para baixo, e o x está para cima. Então quando o x decresce, o trabalho é positivo, e quando o x aumenta, o trabalho é negativo. Tá? Então essa é a minha expressão da energia potencial total que tem nesse sistema. Eu não tenho mais nenhuma outra força que não seja essas duas forças que estão associadas aos potenciais. Então quando que acontece equilíbrio? A gente sabe que eu tenho que pegar a derivada desse cara com relação a x e achar quando que esse cara vale zero. Então a derivada disso com relação a x vai ser kx menos mg igual a zero. E a gente descobre, então, que quando kx for igual a mg, que era o que a gente já sabia, né? Quando a força elástica da mola for igual à força-peso, e essa posição de equilíbrio, então, está descrita então, por esse x, que é mg dividido por k. Então, vocês observem, né, como tem que ser essa formulação de energia que talvez não seja tão intuitiva para a gente, porque a gente geralmente aprende as coisas não através de energia. Seria algo que talvez a gente pudesse mudar, a gente pudesse fazer uma versão desse curso toda partindo de energia, inverter a ordem desse curso, começar discutindo tudo a partir de energia e derivando tudo até chegar nas formulações de força. Não era algo impossível, tá? Eu e o Leonardo, a gente conversou se valia a pena a gente tentar algo assim. Não exatamente isso, mas algo similar a isso, né? Seria totalmente possível a gente fazer isso. A gente não tem esse feeling tão bom com relação à energia, mas na hora que a gente escreve as coisas com relação à energia, a gente recupera coisas que a gente já sabia que tinham que ser assim na parte de força. Então, eu sei qual é a posição de equilíbrio desse camaradinho aqui. Tá? Muito bem. Então, o que acontece quando eu pego então, a segunda derivada desse cara com relação a x? Segunda derivada de v com relação a x. Pego essa equação aqui, estou derivando com relação a x, me sobrou apenas o k. E esse k é maior do que zero. Portanto, eu tenho um equilíbrio estável. É um ponto de mínimo de energia. Tá? Então, eu fiz a primeira derivada, defini qual é a posição de equilíbrio, e fiz a segunda derivada. Para qualquer ponto x que a gente tem, qualquer ponto x que a gente tivesse, a gente teria que a segunda derivada vale k, e esse k é uma constante elástica da mola, sempre tem um valor positivo. Então, esse cara aqui sempre vai ser um equilíbrio estável. Tá? Então, vamos achar quanto é que valem esses valores, né? Ele queria que a gente descrevesse, né, fizesse um gráfico de v em função de x, e basicamente eu tenho esse gráfico aqui. Então, qual que é o gráfico disso? Vamos desenhar, então. Eu tenho x está aqui, e aqui eu tenho a energia desse cara. Tá? A parte
do kx² é uma parábola que parte de zero. Quando x vale zero, está em zero, e aqui eu tenho uma parábolazinha que cresce. Tá? Então, esse cara aqui é a energia elástica, que vale 1/2 de kx². A parte de energia potencial gravitacional, se eu definir o x0, não, nem vou botar h0, vou botar x aqui, tá? x0 como sendo aquela posição onde eu não tinha energia potencial gravitacional. A partir desse ponto, a gente desce, é uma reta, né? Então, tem mgx, energia potencial gravitacional é menos mgx, uma reta inclinada para baixo. E a energia total desse sistema é a soma desses dois caras. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho uma parábolazinha deslocada para baixo aqui. Esse ponto aqui, onde essa derivada é igual a zero, é aquele ponto onde x vale mg dividido por k. Esse ponto de equilíbrio. Tá? E esse ponto, então, a gente pode descobrir quanto é que vale esse x, né? Basta que a gente substitua aqui. 10 quilos, 9,8 dividido por 2.000 quilogramas, né? 2.000, então vamos lá, só deixa eu pegar uma calculadora aqui rapidinho. Dez vezes 9,8 dividido por 2.000, isso dá 49 milímetros. Esse é o deslocamento da mola, essa mola vai estar deslocada de 49 milímetros a partir da posição de relaxamento. E nessa posição a gente poderia calcular quanto é que vale o valor dessa energia toda. Eu posso substituir 49 milímetros dentro dessa equação de 1/2 de kx² menos mgx, e eu acho diretamente quanto é que vale a energia. Mas lembre-se que o que a gente está interessado especificamente não é no valor absoluto desses caras, mas sim no comportamento de variações desses caras. Tá? Então, isso é só um exemplo para mostrar a questão de equilíbrio estável, de cálculo de uma posição de equilíbrio a partir da derivada e cálculo de equilíbrio estável. Vamos para o próximo exemplo resolvido. Exemplo 7/5. Esse exemplo já é um pouquinho diferente. A gente tem o seguinte, a gente tem então um pino no ponto O, e esse pino está conectado a uma barrinha. Essa barrinha está conectada a outra barrinha. As duas têm o mesmo comprimento, tá? E aqui nessa extremidade a gente tem um roletinho. E esse roletinho nos permite só caminhar na horizontal, tá? Então a gente tem uma guia que força com que esse cara só possa ter deslocamentos aqui na horizontal. E eu tenho, nesse ponto, aplicado uma força P. Nessa posição, eu tenho um ângulo θ entre essas duas barrinhas, tá? Essas barras, elas têm os mesmos comprimentos, mesmas massas e tal, só que o que complica, entre aspas, a nossa situação é o seguinte: a gente tem, então, uma barrinha, eu tenho uma parede aqui, e eu tenho uma mola, e essa mola está ao redor de um cilindrinho, tá? E esse cilindro está conectando esses dois pontos. Esse ali é o ponto B, e esse aqui é o ponto A. Certo? Então, na medida que eu vou deslocando esse cara, o que está acontecendo é o seguinte: quando θ é igual a zero, a mola está relaxada. Então, quando as duas barrinhas estão uma sobreposta com relação à outra, a molinha está relaxada. Na medida que a gente vai aumentando essa distância entre eles, estou aplicando força P nesse lado aqui, a gente está comprimindo aquela molinha. Né? A molinha que estava ali totalmente distendida, ela está sendo comprimida. Então, quanto que a gente comprime essa mola? Então, perceba que a distância entre A e B é a compressão da mola. Certo? Todo mundo enxergou isso? Quando as duas barrinhas estão aqui, a mola está
tá relaxada. Na hora que eu estou fazendo força, eu estou aumentando a distância entre A e B e eu estou comprimindo, né? A mola originalmente ela ia até o ponto A e na hora que eu estou deslocando esse cara, essa mola está sendo distendida, né? Está sendo variada nesse cara, tá? Muito bem. Ela não está na parede, na verdade, né? Estou falando besteira aqui. Se ela estivesse na parede, não teria como comprimir essa mola. Ela está travadinha aqui, tem um pininho nela. Então, esse comprimento total entre o ponto A e esse ponto, vamos chamar aqui ponto D, tá? Nem tem esse ponto no problema. Mas entre o ponto A e o ponto D era o tamanho normal, o tamanho original da mola. À medida que eu vou abrindo, esse ponto B vai comprimindo a mola e a distância entre o ponto A e o ponto B é o quanto essa mola foi comprimida. Tá? Então a gente precisa agora descrever. Eu preciso descrever coisas da barra também, né? Eu tenho comprimento B, B e B. Cada uma dessas barras tem massa M. Tá? Observe que o ponto A e o ponto B estão no meio de cada uma dessas barras, então o ponto A e o ponto B são os centros de massa, como essas barras são uniformes, esses são os centros de massa dessas duas barras. Tá? Então a gente vai descrever agora as energias que estão associadas a esse camaradinho aqui. Vamos começar com a energia elástica da mola. A gente viu, né, que a distância entre A e B é a compressão da mola. Então o que eu estou querendo achar, né, nem falei do enunciado do problema, desculpa, tá? Eu quero achar, para uma determinada força P, para uma determinada força P, eu quero saber qual que é o ângulo θ de equilíbrio. Tá? Ou para um determinado ângulo, θ, eu quero saber qual é a força P que eu tenho que aplicar. Na verdade, é esse sentido que ele está pedindo de negócio aqui. Então, quem que é a energia potencial elástica? Vamos olhar para o meu triângulozinho que a gente tem ali. A gente vai ver que a distância entre A e B, a gente pega, como esse cara é todo simétrico, né? Eu tenho aqui θ sobre 2 e θ sobre 2, metade desse ângulo θ. E a distância desses carinhas aqui, as hipotenusas são Bzinhos, né? Tá vendo que as barras têm comprimento de 2B, né? Bzinho na parte de baixo até o ponto B e mais Bzinho de B até o ponto A. Então, esse triângulozinho de baixo ali é Bzinho. E a gente sabe, então, que essa distância AB aqui em cima, a distância de A até B vai ser 2 vezes... eu estou procurando os catetos opostos, né? Então, eu tenho 2 vezes B vezes seno de θ sobre 2. Certo? Por que 2 pedaços? Porque eu tenho 2 triângulos retângulos, né? Lembre-se que a gente só pode aplicar ali os nossos senos e cossenos no triângulo retângulo. Esse era um triângulo isósceles que eu tinha, eu dividi ele em 2 triângulos retângulos e eu peguei cada um desses carinhas aí. Então, a distância entre A e B é 2 vezes B vezes seno de θ sobre 2. Então, a força elástica, a energia elástica, potencial elástica desse negócio é 1/2 de K vezes essa distância de AB elevado ao quadrado. Ou seja, 1/2 de K vezes 2B seno de θ sobre 2. Ao quadrado, né? E isso vai me dar, então, eu vou cortar um dos dois, corta ali com a parte de baixo, sobre o outro, ficou 2KB ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ sobre 2. Muito bem, essa é a minha energia potencial elástica do meu sistema. Agora eu preciso descrever a minha energia potencial gravitacional desse sistema. A gente tem diversas escolhas diferentes, né? Lembre-se que a posição da energia zero é totalmente arbitrária, tá? E ele sugere da gente definir, então, essa posição que passa pelo apoio O, aqui em cima, como se fosse o H igual a zero. Tá? A posição para o qual energia potencial gravitacional vale zero. É arbitrário, eu poderia escolher qualquer uma das posições. Por que é interessante a gente escolher aquela posição ali? Se eu escolhesse qualquer posição ao longo das barras, na medida que eu mudasse o θ, aquela posição ia mudando, né? Então, ou eu escolheria uma posição quando o θ fosse igual a zero, tá? E eu sempre teria que me referenciar com relação àquele cara, mas na hora que eu escolho o zero
naquele ponto O, aquele ponto O fica onde ele está para qualquer posição θ ao longo do caminho. Isso facilita a gente definir quanto é que vale essa altura. Tá? Então, cada uma dessas barras ela vai ter uma energia potencial gravitacional, uma força gravitacional que está concentrada naquele centro de massa, tá? Então eu tenho que ver a posição daquele centro de massa. Basicamente eu estou procurando a diferença de altura entre o ponto O e os pontos A e B. O ponto A e B, como essas duas barras têm o mesmo comprimento, eles estão sempre na mesma altura. Tá? Então quanto é que vale isso? A energia potencial desse cara. A distância. Como é que eu vou chamar esse cara aqui? A variação de H entre O e B, ou entre O e A. A gente tem que ver quanto é que vale em função de θ. Então, quando θ vale 0, a gente tem exatamente B, né? Esse carinha tá ali. As duas barrinhas estariam na vertical, nessa posição bem abaixo do ponto O. E então a altura desses carinhas aqui estaria exatamente em menos B, na verdade, né? B para o lado de baixo. Tá? À medida que eu tenho uma determinada quantidade de θ, eu estou me aproximando, eu estou ficando menor ao longo do caminho. Tá? Então, quem que é esse camaradinho ali que a gente tem? Na verdade, se a gente pegar o triângulo, qual que é o triângulo que eu estou encarando? É o triângulo do 2B. Estou desenhando um pouquinho maior aqui, só para não ficar aquele θ sobre 2 invisível, que nem ficou no outro desenho. Tá? Então, eu tenho esse carinha aqui. E a altura que a gente tem com relação ao ponto θ é esse cateto adjacente que a gente tem aqui. Bzinho, né? Desculpa. Bzinho. Esse cara aqui é o ponto B. Aqui é o ponto O. Na hora que a gente tem θ sobre 2, a gente tem isso. E esse carinha aqui vai ser o ΔH entre O e o ponto B. Com um sinalzinho negativo, que está para baixo. Tá? Então, esse cara aqui vale quanto? O ΔH de O até B. Ah, tá ali escrito lá. Desculpa. Vai ser menos... B cosseno de θ sobre 2. Tá? O menos por quê? Porque ele está para baixo, né? O X, o H0 está ali no ponto O, eu estou para baixo desse cara, então tem esse sinalzinho negativo ali. Então eu tenho esse carinha aqui, menos B cosseno de θ sobre 2, essa variação de altura. E a energia potencial gravitacional, lembre-se que eu tenho duas barrinhas, tá? Então eu tenho duas vezes a energia potencial desses caras ali, que valem, então, menos... desse camaradinho ali. Então, mg vezes essa altura desse cara, então menos b cosseno de θ sobre 2. Tá? Então, a gente tem isso. Achamos as partes de energias potenciais desse sistema. Agora a gente precisa achar quanto é que vale o trabalho daquela forcinha que está sendo aplicada ali em cima. Então, a força P, que está sendo aplicada ali naquele ponto C, ela gera trabalho. À medida que esse ponto C se desloca para a direita, eu estou gerando trabalho junto com essa força. Então, quanto é que vale esse carinha ali? Eu preciso saber qual que é a distância entre o ponto O e o ponto C. Então, o que eu estou olhando é esse carinha aqui. Tem o ponto O e o ponto C, e eu quero saber quanto é que vale essa distância aqui. Nessas condições, a gente pega o triângulo completo, né? A gente tem a barra inteira, do ponto O até o vértice aqui embaixo, e do vértice até o ponto C, então eu tenho 2B de um lado e 2B do outro. E o que eu estou querendo saber, então, a distância entre o ponto O e o ponto C vale duas vezes a mesma coisa que a gente tinha antes, né? Só que a gente tinha duas vezes B vezes seno de θ, agora eu tenho duas vezes 2B, que é a hipotenusa desse triângulo, vezes seno de θ sobre 2. Tá bom? Então, qual que é a energia potencial desse cara? Essa é a distância que eu tenho entre o ponto O e o ponto C, e eu tenho que tirar, então, o diferencial desse cara, derivar esse cara, então ficou 4
B dividido por 2 vezes cosseno de θ sobre 2. Certo? Vezes Δθ, né? Claro. Tá bom? Então, a gente tem isso. A gente tem as expressões das energias e a gente tem a expressão agora do trabalho. Né? Se o trabalho desse cara é P vezes a variação da posição do ponto C, a gente vai ter, então, essa expressãozinha aqui. Sobrou um 2 ali em cima. E com isso a gente sabe, então, que é P vezes a variação dessa distância. E esse camaradinho, então, vai valer 2PB vezes cosseno de θ sobre 2 Δθ. Então, a gente tinha as expressões das energias, eu tenho que tirar os diferenciais dessas energias também. Lembre-se que nossa equação da energia nos diz o seguinte. A gente tem que... O trabalho das forças externas, excetuadas as forças de mola e forças gravitacionais, vai ser igual, então, à variação dessas energias. Então, de um lado a gente já sabe o que a gente tem, que é esse 2PB cosseno de θ sobre 2 Δθ. E agora a gente vai ter que tirar o diferencial das partes elásticas e da parte gravitacional. Então, eu preciso derivar esse primeiro cara ali. Tá? Vamos pegar, então, é o diferencial de 2KB quadrado seno quadrado de θ sobre 2, mais o diferencial de menos 2mg B cosseno de θ sobre 2. Tá? Então, vamos lá. 2PB cosseno de θ sobre 2 Δθ. Diferenciando esse carinha ali, a gente vai ter, então, 2KB quadrado vezes 2 do seno ao quadrado veio 2 para baixo, vezes seno de θ sobre 2, vezes cosseno de θ sobre 2, vezes Δθ. Ainda faltou um meio em algum lugar, né? Um meio porque veio ali de dentro, né? Menos 2mgb. E eu tenho simplesmente cosseno de θ, então derivar esse cara simplesmente vai virar seno de θ sobre 2, o sobre 2 pulou ali para frente, vezes Δθ. Muito bem. O derivado do cosseno é menos seno, né? Então ficou positivo esse cara aqui. E agora, então, a gente tem que trabalhar aqui em cima, né? Bricolar aqui em cima para sair alguma coisa minimamente coerente, tá? Então, olha, esses dois estão cortados aqui. A gente pode passar esse 2 ali dividindo. Eu tenho o B, vou cortar um dos B's, tá ali, B ao quadrado, o outro B cortei com esse B aqui. E eu vou dividir por cosseno todo mundo, tá? Então, esse 2 eu vou cortar ali de todo mundo. Então, P... Primeiro, o Δθ cortou também, né? Tem o Δθ em todo mundo, tá? Então, eu tenho P. Me sobrou, então, K, B, tenho seno de θ vezes, seno de θ sobre 2 vezes cosseno de θ sobre 2, só que eu estou dividindo por cosseno de θ sobre 2, então ficou só seno de θ sobre 2, KB vezes seno de θ sobre 2, mais esse 2 passou dividindo para o lado de lá, não tinha mais nenhum 2 com quem cortar, então ficou 1 meio. MG, eu tinha seno de θ sobre 2, eu passei dividindo por cosseno, então ficou tangente de θ sobre 2. Então essa é uma expressão de qual é a força P que eu preciso para chegar num equilíbrio num determinado ângulo θ. Tá? Se a pergunta fosse o contrário, qual que é o ângulo θ de equilíbrio para que a gente tenha uma determinada força P conhecida, a gente teria que inverter esse cara, dar um jeito aqui de isolar esse θ, e ia ser uma coisa meio complicada, não tem nenhuma forma direta para fazer, mas a gente poderia fazer isso numericamente, né? A gente plota esse cara para diversos valores e busca qual que é a posição mais próxima desse camaradinho ali. Se a gente fosse utilizar isso, se essa fosse a pergunta do problema, né? Qual que é o θ que eu preciso para equilibrar essa força? Eu precisaria fazer um gráfico dessa equação, tá?
Então, observe que foi bem legal esse problema, porque a gente tem a descrição de um sistema que tem forças externas e tem energia potencial associada, e a gente acha, através da equação da energia, alguma coisa que está associada ao equilíbrio desse sistema. Tá? Deu para entender mais ou menos como é que essa coisa funciona? Vamos para o nosso último problema, que é o problema talvez o mais sofisticado que a gente tem aqui. A gente vai conseguir discutir bastante coisa ao longo do caminho, tá? Então, exemplo. Em seguida, a gente passa para resolver os nossos próprios problemas. Então, eu tenho o exemplo 7.6. É o seguinte. Tem uma barrinha rígida. Tá? Essa barra rígida está ligada num roletinho, que só pode deslizar na vertical. Então, tem alguma coisa que só permite esse cara se deslocar na vertical. E na outra extremidade eu tenho outro rolete, que só deixa se deslocar na horizontal. E isso está conectado a uma mola que está fixa numa parede aqui. Tá? Esse carinha tem comprimento B. E a posição com relação à vertical é de θ. E essa mola está relaxada quando a barrinha está na vertical. Então, para qualquer posição que seja fora da vertical, eu tenho um x, tá? Então, esse xzinho aqui é o que define o x igual a 0, por qual a mola não está comprimida, nem distendida. Tá? Então, ele está chamando x positivo para o lado de cá e y positivo para o lado de lá. Então, as extremidades dessa barra deslizam livremente nessas guias horizontais e verticais. E ele quer saber quais são as condições de estabilidade para as posições de equilíbrio. Tá? Então, a gente vai procurar posições de equilíbrio no plural. A gente pode ter mais de uma posição de equilíbrio e a gente vai ver quais são essas condições de equilíbrio que existem para esse sistema. Observe que a gente não tem nenhuma força externa. Tá, então, não preciso escrever textualmente, né? Não há forças externas ativas, então esse terminho aqui é 0. Tá? Então, para esse sistema, a gente sabe que a variação da energia potencial tem que ser nula. Então, eu preciso de expressões para essa energia potencial, que vai incluir tanto a componente gravitacional, né, do centro de massa dessa barrinha, quanto da mola, da distorção da mola. Tá? Então, quem que são esses caras? Distorção elástica da mola. Qual que é o triângulo que eu estou olhando? Estou simplesmente olhando para esse triângulo, ele tem hipotenusa B, quando eu tenho um ângulo θ, esse cara aqui já é o x da mola, tá? Então, o x da mola vale B vezes seno de θ. Beleza? Então, 1/2 de kx², energia potencial elástica, então 1/2 de k vezes B vezes seno de θ, tudo isso ao quadrado, energia potencial elástica, 1/2 de k B² seno ao quadrado de θ. Tranquilo, nada demais, até aqui tudo certo. Energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, eu tenho que olhar onde é que está o centro de massa dessa barrinha. Ele vai estar na metade do comprimento da barrinha, como é uma barra uniforme. Então, eu tenho o mesmo triângulo que eu tinha antes, só que a hipotenusa agora já vale B/2. Esse é o ângulo θ. E o que a gente tem que definir agora é a posição desse camaradinho ali com relação a alguma referência que a gente tem. Tá? O que eu estou buscando, basicamente, isso aqui é uma expressão da altura, né? Esse cateto adjacente é uma expressão da altura desse cara. E a altura, então, é B/2 vezes cosseno de θ. Então, para essa energia, a gente pode dizer que ela vale mgh, ou seja, mg vezes B/2 vezes cosseno de θ.
achei expressões para energia potencial elástica e para energia potencial gravitacional. Então veja que eu nem me preocupei muito de deixar muito claro onde que é o valor de zero dessa energia potencial gravitacional. Basicamente é quando a gente está com essa barra na vertical, né? Não. Quando a gente está com essa barra totalmente na horizontal. Se a mola tivesse toda distendida, a gente tivesse com a barra na horizontal, esse cateto oposto seria zero, né? E à medida que a gente tem qualquer posição que a parte de cima dessa barra está seguindo pela essa guia vertical, a gente está aumentando esse cateto adjacente, desculpa, aquele triângulo vai aumentando, e na hora que ele está num determinado valor ali, ele tem esse tamanho, tá? Então, a minha referência do H igual a zero é quando a gente tivesse ali o Y igual a zero ali, naquela situação. Então, a energia total desse sistema é a soma desses dois camaradinhos. Energia potencial elástica, energia potencial gravitacional. E os valores, então, vamos juntar aqui. Tem 1/2 de KB quadrado seno quadrado, mais mgb sobre 2 cosseno de θ. Beleza? Agora, quando que existe equilíbrio? Equilíbrio existe quando a gente tem a derivada desse cara com relação ao θ igual a zero. Eu observo que é um sistema de 1 grau de liberdade, né? Se eu sei qual é o θ, só existe uma possibilidade para uma posição possível para essa barra ocupar, tá? Então, nesse sentido, só tem esse único grau de liberdade que eu tenho. Então, vamos fazer a derivada desse cara com relação a θ e vamos achar quanto é que vale isso, né? Então, derivada de V com relação a θ vale quanto? Vamos olhar ali para o primeiro carinha. Derivando esse primeiro cara com relação a θ. Mantém todo mundo que estava multiplicando. 1/2 KB quadrado. Derivando seno ali, seno ao quadrado com relação a θ, eu tenho desce um desses dois, mantenho o seno e pego a derivada do seno, que é de cosseno. Beleza? Agora, vamos seguir adiante. A derivada da parte gravitacional desse camaradinho ali, vou derivar esse cara com relação a θ. Mantém todo mundo que estava multiplicando, então mgb sobre 2. Derivada de cosseno é menos seno. Certo? Com isso, então, consigo botar esse seno. Eu quero que esse cara aqui seja igual a zero, né? Então, vamos botar esse seno em evidência. Vamos cortar algumas coisinhas aqui. Cortei esse 2 com aquele lá. Acho que é a única coisa que eu vou conseguir cortar, né? Então, eu tenho seno de θ que multiplica KB quadrado vezes cosseno de θ menos mgb sobre 2. Isso aqui é igual a zero. Para que haja equilíbrio, esse cara aqui tem que ser igual a zero. Então, para esse camarada estar em equilíbrio, para isso aqui ser igual a zero, ou uma das parcelas, ou seno de θ vale zero, ou o que está dentro de parênteses vale zero. Eu tenho duas possibilidades diferentes. Então, seno de θ igual a zero, isso quer dizer que θ é igual a zero, né? Não faz sentido a gente ficar pensando em voltas completas, né? Então, porque na hora que eu dei a volta completa eu voltei para a mesma posição, então não faz muito sentido, a gente tem que estar dentro dessa primeira... A gente tem essa restrição, né? A gente só pode estar entre 0 e 90 graus, na verdade, dentro desse problema, tá? Porque a barrinha não tem como ela atravessar para o outro lado, senão bate ali na guia horizontal. Então, tá, se quando θ vale zero, isso é uma possibilidade. Ou quando aquela parte de dentro vale zero, e para essa parte de dentro vale zero, então eu vou isolar esse cara. Então, tem KB quadrado vezes cosseno de θ menos mgb sobre 2 igual a zero. Jogo mgb sobre 2 para o outro lado, divido, cortei um dos b's aqui, passei o b dividindo, ou seja, isso aqui vai ser zero quando cosseno de θ valer m vezes g 2k. Aí o b, né, sobrou um b aqui embaixo também. Tá? Então, quando θ for cosseno a menos 1 de mg dividido por 2kb, a gente tem essas duas condições de equilíbrio. Tá? Então, essas são as duas posições de equilíbrio. Agora a gente precisa avaliar o que acontece em cada uma dessas posições de equilíbrio. Para eu avaliar isso, a gente vai pegar a segunda derivada. A gente está avaliando, então, a estabilidade
do equilíbrio nas duas condições. Então, vamos pegar a segunda derivada desse cara com relação a θ. Então, a derivada estava ali, seno de θ vezes cosseno. Vamos fazer essa derivada, a segunda derivada dele. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem kb quadrado, seno de θ, cosseno de θ. Derivando esse cara, eu vou derivar primeiro um, depois o outro, né? Então, kb quadrado fica ali multiplicando todo mundo, beleza? Daí eu tenho seno de θ e cosseno de θ. Primeira derivada, vou derivar o primeiro e manter o segundo. Derivada de seno é o cosseno vezes o segundo, então eu tenho cosseno ao quadrado de θ. E o segundo termo que a gente vai ter, então, mantenho o primeiro seno e derivo o segundo. Derivada de cosseno é menos seno, então eu tenho cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de θ. Muito bem? Em seguida, a gente tinha, então, menos mgb sobre 2 vezes seno. Estou derivando isso com relação a θ de novo, derivada de seno e cosseno, então tem menos mgb sobre 2 vezes cosseno de θ. Tá? Eu não estou igualando isso aqui igual a zero, tá? O que eu estou querendo saber é quanto que vale esse cara, qual é o sinal especificamente desse cara para as duas condições de equilíbrio, quando o seno de θ for zero ou quando o cosseno de θ valer mg dividido por 2kb. Então, essa aqui é a minha segunda derivada e a gente vai avaliar esse cara, então, para as duas condições de equilíbrio. Então, quando o seno de θ for igual a zero, a gente está falando de θ igual a zero, vamos ver o que vale essa equação. Deixa eu ver só, ele botou tudo em função de cosseno, né? Acho que fica mais prático mesmo para a gente não precisar pensar nisso em outras formas, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que cosseno... Que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então, se a gente pensar nisso, dentro desse parênteses, a gente consegue simplificar isso da seguinte forma. Isso aqui ficou kb quadrado. Se eu somar aí mais... Se eu somar e subtrair 1, na verdade, né? Não estou mudando nada aqui dentro. O que eu posso fazer aqui dentro, então? Então, eu tenho cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E eu estou somando cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. E esse cara vale 1, então isso aqui, esse parênteses aqui, eu não estou mudando nada esse cara, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então esse cara menos 1 é a mesma coisa que eu não estou alterando nada nele aqui. Então menos mg b sobre 2 cosseno de θ. E ao fazer isso, qual que é a vantagem de fazer isso? Que eu sumo com os senos aqui dentro e eu passo a ter, então, 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1 mais mg b sobre 2 cosseno de θ. Tá? Então, essa é a minha equação que eu vou avaliar nas duas condições. Agora sim, vamos pegar a primeira condição de equilíbrio. Quando seno de θ vale zero, ou seja, quando θ vale zero, vamos ver o que esse cara vale. Então, quando θ vale zero, eu tenho segunda derivada desse cara com relação a θ, faltou o quadradinho ali, né? Isso vai valer kb quadrado, cosseno de zero vale 1, então eu tenho 2 menos 1, mais mgb sobre 2, cosseno de θ vale 1, então eu fiquei nessas condições aqui. E esse cara, então, vale kb quadrado mais mgb dividido por 2. E a gente precisa avaliar o sinal desse cara, tá? Então, kb quadrado mais mgb sobre 2 vai ser maior que zero quando? Quando k... O
que eu tô fazendo de besteira aqui, gente? Tem um menos aqui, né? Eu perdi um menos ao longo do caminho. Era o menos aqui, né? Esse menos aqui. Tava meio esquisito. Se não tivesse esse menos, era basicamente se K fosse positivo e K sempre é positivo, então não era nenhuma condição muito estrita, tá? Então agora sim esse cara fez sentido, tá? Então, esse cara vai ser positivo quando? Vou jogar esse cara ali para o outro lado, eu tenho KB quadrado maior que MGB sobre 2 e passar o B quadrado dividindo. B quadrado é um número positivo, então eu posso passar dividindo sem mudar o sinal dessa desigualdade. Então, quando K for maior do que MG dividido por 2B. Se K for maior que MG dividido por 2B, essa derivada é positiva e o equilíbrio é estável. Então a barra está na vertical, eu posso dar um totozinho, só que a mola é suficientemente rígida para voltar essa barra para a vertical. Por outro lado, eu posso ter uma situação que esse cara seja menor do que zero. Ou seja, quando K for menor do que MG dividido por 2B, eu tenho um equilíbrio instável. E o que isso quer dizer, um equilíbrio instável? Quer dizer que essa barra está na vertical, ela está em equilíbrio, mas na hora que eu dou um totozinho para o lado, a força-peso, né, o trabalho da força-peso é maior do que a força que essa mola consegue fazer para voltar essa barra no normal. Então ela vai sempre se deslocar, né? Na hora que eu der um totozinho para o lado, a mola não é suficientemente rígida para manter ela na posição vertical e essa barra vai cair, seja para um lado, seja para o outro. Tá? Então a gente avaliou para essa primeira condição de equilíbrio. Segunda condição de equilíbrio era quando? Era quando a gente tinha cosseno de θ, vamos olhar ali em cima, ó, cosseno de θ igual a mg dividido por 2kb. Ou seja, quando θ for cosseno a menos 1 de mg dividido por 2kb. Então a gente tem que avaliar esse camaradinho ali, a nossa segunda derivada, com relação a isso. Então, no lugar de cosseno de θ, cada vez que a gente tem cosseno de θ, eu vou escrever mg dividido por 2kb. Tá? Então, essa segunda derivada vai valer kb quadrado vezes 2 vezes mg dividido por 2kb, tudo isso ao quadrado, menos 1, menos meio de mgb vezes mg dividido por 2kb. Botando isso, limpando um pouquinho essa equação, a gente tem, então, se vocês olharem ali para dentro, a gente tem mg dividido por 2kb, tudo isso ao quadrado, e aqui do lado de fora a gente tem mgb vezes mg dividido por 2kb, então tem mg ao quadrado aqui dentro também. Esse 2kb, eu consigo fazer o 2kb aparecer ao quadrado também ali embaixo, tá? A gente consegue chegar nesse formato aqui. Tem mg dividido por 2kb, tudo isso ao quadrado, menos 1 nessa situação. Então, esse carinha aqui, a gente tem que procurar pensar nos sinais desses caras aqui. E ele vai ser, então, qual que é o sinal disso? A gente teria várias opções diferentes, mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? Então, isso que está destacado ali no problema. Desculpa, eu tinha me perdido aqui no desenrolar do negócio. O cosseno tem que ser menor ou igual, tem que ser no máximo o valor de 1, né? Então, eu sei que mg dividido por 2kb tem que ser menor ou igual a 1. E isso nos dá uma restrição do valor de k. A gente vê que k vai ter que ser maior ou igual que mg dividido por 2b. Passei pro lado de lá, o 2kb, e voltei o 2b. Eu joguei só o k pro lado de lá, tá?
Então, nessas condições, quando a gente tem esse K nessas condições, e a gente substitui dentro dessa nossa equação aqui, isso vai fazer com que essa derivada seja negativa, diz o nosso camaradinho aqui. Por quê? Então, se K tem que ser maior do que mg dividido por 2b, na hora que eu ponho o K dentro dessa parte aqui, dentro dessa fraçãozinha que eu tenho aqui embaixo, tá? Se ele tem que ser maior do que mg dividido por 2b, esse primeiro termo aqui, elevado ao quadrado, ele vai ser menor do que 1, e esse cara aqui, dentro dessas duas condições, a derivada segunda só vai poder ser menor do que zero. Ela sempre vai ser negativa. Tá? Na hora que eu pego essa condição para cá, K tem que ser maior do que mg dividido por 2b, substituo aqui dentro. Na hora que eu jogo aqui dentro desse casinho, ao jogar ali dentro, esse terminho aqui dentro, ele passa a ser menor do que zero, vezes um número que é positivo do lado de fora, então a derivada inteira, dentro dessas condições, dessas restrições para cá, ela é menor do que zero, e esse cara aqui, então, é um equilíbrio instável. Tá bom? Ou seja, a gente pode ter uma posição ali de equilíbrio, dependendo do valor de K, desde que ele esteja dentro daquela restrição, para esse cosseno não estar fora do valor que ele pode estar. Eu posso ter, então, um valor específico ali de um cosseno de θ, que é uma posição de equilíbrio, só que esse equilíbrio sempre vai ser um equilíbrio instável, ou seja, qualquer perturbação vai fazer ele variar de posição, tá? Então, acho que com esses exemplos resolvidos, a gente fez um panorama bastante legal ali de coisas, de situações que a gente pode ter. A minha sugestão que a gente faça agora, a gente encerra esse vídeo, que é o vídeo de teoria aqui a respeito da energia. Em seguida, eu tomo uma aguinha aqui, daqui a uns 10 minutos a gente volta e eu continuo a resolver exercícios, mas agora a gente resolvendo o nosso próprio exercício. Pode ser por vocês? Acho que pode, né? Só gostaria de destacar, de deixar bem destacado uma coisa que não estava ali, não está descrito na teoria do livro, né? Mas eu acho que ficou bem claro na hora que a gente descreveu a nossa teoria, quando a gente está avaliando a estabilidade dos equilíbrios, né? Estabilidade do equilíbrio está associado a um princípio de mínimo de energia potencial. Se um equilíbrio é estável, ele é uma posição de mínimo, é uma posição de mínima energia potencial. Então, associado a isso, né? Isso tudo que a gente está resolvendo, né? Só gostaria de deixar bem explícito, né? A última coisa que a gente fala nesse vídeo, então, é o seguinte. Observando a estabilidade, observando as condições de estabilidade de equilíbrio, podemos ver que um sistema mecânico tende naturalmente a uma condição de mínima energia potencial. Existe uma tendência natural que a gente volte para uma posição, que a gente busque um equilíbrio estável, né? Um equilíbrio estável num sistema natural, a gente vai tender a buscar um equilíbrio estável, e esse equilíbrio estável acontece quando a gente tem uma condição de mínima energia potencial. Isso pode ser um princípio físico descrevendo o comportamento de um sistema mecânico, mecânico,
que a gente pode considerar como um princípio diferente é um princípio de uma natureza diferente, não um princípio diferente, é um princípio de natureza diferente. Uma natureza distinta do equilíbrio de forças. Então, eles representam coisas similares, né, mas a gente está falando sobre grandezas físicas diferentes, a gente está falando sobre comportamentos físicos diferentes. Então, a gente pode modelar um sistema mecânico a partir desse princípio. Se a gente parte do princípio que um sistema mecânico sempre vai buscar um ponto de mínimo, né, deixado ele livremente, ele sempre vai buscar o ponto de mínima energia potencial, a partir disso a gente consegue descrever toda a mecânica clássica dentro desse contexto. E é nesse sentido que eu tinha falado para vocês que a gente poderia ter talvez a escolha de descrever toda essa disciplina de mecânica clássica a partir de princípios de energia. Eu posso partir desse princípio. Se um sistema mecânico tende a buscar uma condição de mínima energia potencial, eu descrevo todas as energias potenciais, energias cinéticas, energias que existem sobre esse corpo, tá? Na hora que eu escrevo, que eu enuncio isso e faço as derivadas correspondentes a esses caras, a gente vai redundar nas mesmas formulações que a gente tinha antes. Só que a gente acrescenta possibilidades diferentes de modelar esse sistema. Na hora que a gente pensa em sistemas mecânicos como algo que vai buscar uma condição de estabilidade ao longo do tempo, isso inclui, esse tipo de formulação inclui tanto sistemas que têm grandezas térmicas, quanto grandezas que têm deformações mecânicas, tá? A gente não estudou nada de deformações. A gente está vendo agora deformações de mola, tá? Mas digamos que o corpo não fosse um corpo 100% rígido, fosse um corpo deformável. Se eu parto desse princípio que o corpo vai buscar uma condição de menor energia potencial possível, a gente consegue descrever vários modelos físicos diferentes. Então, nesse sentido, essa descrição a partir de energia, ela pode ser considerada até como mais poderosa do que simplesmente a gente partir por forças diretamente. Tá? É uma coisa que não é tão natural, a gente faz geralmente o caminho que a gente seguiu nessa disciplina, enuncia o que são forças e mostra as consequências dos princípios de Newton. Mas lá, por um momento, na hora que a gente começa a pensar a respeito de energias, como a gente está agora nesse capítulo, a gente percebe, opa, mas eu não precisava ter feito todo aquele caminho pensando na força para chegar até aqui. Se eu assumo que isso é um princípio da natureza, a partir disso eu conseguiria retraçar todo o meu caminho de volta ali ao longo do caminho. Tá? Isso é bastante interessante, é uma ideia bastante potente, por isso que eu faço questão de deixá-la bem destacada aqui em um quadradão vermelho para vocês. Tá bom, gente? Vou tomar uma água, a gente volta daqui uns 10 minutos, pode ser? 15 para 6 a gente retorna para a gente resolver alguns exercícios. Vamos tentar resolver alguns nossos aqui, que não sejam tão demorados. Valeu, gente. Vou dar uma pausa aqui na gravação e depois a gente grava de novo. Até mais.